Depois de vermos a armadura dourada de Sagitário roubada na saga da Guerra Galáctica, os Cavaleiros do Zodíaco agora nos mostra a busca pelas partes restantes que ficaram com Ikki e seus Cavaleiros Negros. Nesse arco veremos os principais Cavaleiros de Bronze enfrentando os subordinados do Cavaleiro de Fênix, que são basicamente suas duplicatas com armaduras pretas. Shiryu vai a Jamiel em busca de Mu para que ele consiga consertar as danificadas armaduras de Pegasus e Dragão, enquanto Seiya ainda precisa aturar a Saori, que não deixa de ser mandona e de demonstrar apatia em relação aos jovens participantes de seu torneio de luta. O Ikki continua sendo um vilão interessante, o Seiya começa a contar com o poder do protagonismo, o Shiryu mais uma vez se torna a estrela do anime. Eu me chamo Domingos e conversaremos sobre tudo isso neste episódio do Hora de Ver TV sobre a saga dos Cavaleiros Negros de Saint Seiya. A história continua com Ikki e os Cavaleiros Negros tendo posse da armadura de ouro, com exceção dos braços e pernas que foram recuperados pelos Cavaleiros de Bronze no final do primeiro arco do anime. Shiryu parte para Jamiel, que fica perto da fronteira entre a China e a Índia, no topo do Himalaia, para recuperar as armaduras de Dragão e de Pegasus com a ajuda de Mu. Agora nós estamos em uma saga na qual aqueles 4 amigos órfãos que participaram da Guerra Galáctica terão de unir forças para impedir os Cavaleiros Negros e tentar fazer o Ikki largar mão de ser o vilão da história. Começamos este arco numa coletiva de imprensa cedida pela Fundação Graad, com a Saori e o Tatsumi dando satisfações sobre o desaparecimento da armadura e com o Seiya tentando achar as peças restantes com a ajuda de um cão farejador da polícia, que depois desemboca numa cena constrangedora da Saori sendo arrogante com o Seiya sem motivo algum e com o protagonista se sentindo desafiado a achar as outras partes da armadura junto do cachorro. Eu tô começando a ficar com pena do Seiya. A dupla vai em busca do Ikki e por conta do cheiro dele vão parar num bosque no qual o Cavaleiro de Fênix costumava treinar na infância. Aqui vale destacar um ponto interessante na construção dos personagens em Saint Seiya. Nesta parte da história, o Seiya não pode contar com as vantagens que sua armadura lhe fornece, portanto tem de fazer as coisas na raça mesmo. Eu gosto muito quando os cavaleiros precisam se virar sem ter toda a proteção de suas armaduras, pois desse jeito é demonstrado como o espírito valente deles não depende das armaduras de suas constelações protetoras, e isso até mesmo valoriza o cosmo que eles possuem, pois é algo que vem de dentro deles e que os permitem lutar e defender o bem mesmo eles estando desprotegidos. Tanto quanto ver os cavaleiros tendo de lutar sem parte de todo o seu potencial pela falta de armadura, outra coisa muito bacana é vê-los entrar em combate em ambientes urbanos e fazendo coisas mundanas e corriqueiras. Pelo fato do anime focar muito em lutas, discursos emocionais e na sua própria construção de mundo, com a história muito centrada nas constelações, armaduras, treinamentos intensos e profecias, esses momentos fora das brigas é algo para se valorizar. Muitas das vezes a história está tão concentrada em mostrar o quão poderosos esses cavaleiros podem ser, está dando tanta prioridade em colocar 2 personagens antagônicos lutando e dizendo o quanto um é mais poderoso que o outro, que consegue derrotar o oponente com facilidade, como a sua perspectiva de mundo está certa e quanto a do outro está errada, que muitas vezes o anime parece que simplesmente se esquece que quem são os atores desses embates ainda são jovens órfãos que se tornaram cavaleiros contra a sua vontade e que eles ainda fazem parte de um mundo que é retratado como o nosso, com personagens que são do Japão, situado nos anos 80. Coisas como a imprensa interessada no caso do roubo da armadura de ouro, ou até mesmo o Seiya interagindo com as crianças do orfanato na saga anterior, são eventos que nos ajudam a ter mais um pouco de empatia por esse mundo do desenho, porque, não me entendam mal, é muito legal ver os personagens lutando pelo que acreditam, fazendo de tudo para proteger os seus amigos e se sacrificando para proteger o bem, mas muitas vezes os episódios e cenas que se dedicam a isso são muito extensas e com muita economia na animação que chega a reciclar quadros e cenas já utilizadas. E esses episódios de luta em que a pancadaria rola solta e que contém cenas motivacionais também possuem muita coisa boa, e nessa saga o Shiryu brilha muito, mas isso é algo que eu vou falar mais pra frente neste vídeo. Antes de continuarmos com o vídeo, eu peço para que você não se esqueça de deixar aquela cólera do dragão no like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de ativar o sininho para receber todas as notificações, porque desse jeito você não fica por fora de nada do que a gente for lançar aqui no Úteis Demais. Se você já fez isso, meu muito obrigado. Antes de começar a ação de verdade nesse arco de CDZ que ocorre após o Ikki convidar os outros Cavaleiros de Bronze para lutar no Vale da Morte nos Alpes do Norte, nós temos uma cena da Saori conversando com um holograma de seu avô em um planetário construído por ele. Neste momento é dito que o verdadeiro intuito do torneio da Guerra Galáctica era atrair a maldade que se escondia na escuridão para que ela fosse combatida. E é revelado pelo Mitsumasa Kido que o verdadeiro inimigo não é o Ikki e que o Cavaleiro de Fênix é apenas a linha de frente do que eles estão de fato tentando impedir. Neste episódio em que mostra essa conversa, nós vemos um relato bem sincero da Saori demonstrando-se preocupada por não se dar bem com Seiya e os outros cavaleiros.
cavaleiros. E ela também reclama que a cobertura da imprensa sobre o caso da Fundação Graad com a perda da armadura de ouro, e diz que a mídia é tendenciosa. É uma coitada, né? Uma vítima! Saori, mesmo eu me esforçando, eu não consigo me compadecer contigo. O Mitsumasa Kido ainda basicamente diz a Saori que os Cavaleiros de Bronze precisam se convencer de lutar ao seu lado por ela ter que demonstrar a ternura de uma mulher. Esse discurso aí pode muito bem estar defasado por diversas razões hoje em dia, por partir da premissa de que a Saori, como mulher, apenas seria respeitada pelos cavaleiros caso ela se comportasse de determinada maneira. E tudo fica ainda pior quando é um homem que diz isso a ela. Mas, mesmo saindo da conversa dela com Kido com essa conclusão, juntando ao fato de ela reconhecer que não é muito amigável com os Cavaleiros de Bronze, ela faz algo para reverter isso? É óbvio que não! Quando ela vai entregar o convite do Ikki pro Seiya, nós nos deparamos com mais uma cena inacreditavelmente vergonhosa, pois os dois entram numa discussão com a Saori dizendo que quer que as armaduras de dragão e Pegasus retornem logo e o Seiya rebatendo ao perguntar retoricamente a ela se é apenas com isso que ela se importa. E ele ainda diz com preocupação que a situação de saúde do Shiryu é complicada e que o coração dele já parou uma vez, demonstrando o quanto ele se importa com um amigo, pra Saori simplesmente ignorar isso e dizer que está mais preocupada com o Seiya. Maluco, o Shiryu se acaba todo na primeira saga, vai sozinho até o seu mestre com as duas armaduras nas costas, tem mais uma sessão de treinamento, passa por um caminho bem árduo para chegar a Jamiel para consertar as armaduras. E é com Seiya que você está mais preocupada, Saori? O Shiryu tá comendo pão mofado com requeijão vencido e é com Seiya que você se preocupa, Saori? Aqui o Seiya deveria estar 1000 vezes mais bolado com a cara dessa patricinha mimada, porque enquanto ele ficou de boas no Japão, foi o Shiryu que foi se ferrar tentando recuperar as duas armaduras. Mas você acha que o Seiya faz isso? Meu amigo, aí é sonhar demais. Ele fica surpreso pela Saori se preocupar com ele e com o ego ferido por ela achar que ele não consegue se virar sem a armadura. E no final da cena, ele ainda reflete consigo mesmo que se o Shiryu estivesse lá, ele iria ver que a Saori mudou e agora está preocupada com os cavaleiros. Seiya, não! Ela disse claramente que estava preocupada contigo e não demonstrou um pingo de consideração pelo Shiryu. Ainda bem que ele não estava lá para ouvir isso, ela não mudou nadinha. Essa cena expõe como muito do desenvolvimento que o protagonista do anime junto com a Saori tropeça muito. Eles aceleram e resumem qualquer interação que os dois têm para que as cenas com mais ação, treinamento e lutas cheguem logo. Mais cedo eu disse como as cenas que nos fazem lembrar como a história ainda se passa num mundo como o nosso são especiais por nos contextualizarem num determinado lugar e época familiares para o público do anime. No entanto, algumas delas são tão apressadas que podem nos fazer pensar que esses personagens são unidimensionais e sem nuance, o que é uma pena, pois isso não é verdade. Mas muitas vezes, como nessa cena da Saori na casa do Seiya, o desenho acaba se sabotando à toa e desperdiçando muito do seu potencial no que se refere a desenvolvimento de personagem. O que não acontece com o Shiryu. Contando com as sagas da Guerra Galáctica e dos Cavaleiros Negros, eu fico muito com a impressão de que os produtores de Os Cavaleiros do Zodíaco são muito fãs do Cavaleiro de Dragão, já que é ele quem possui os melhores desafios, de longe é o cavaleiro que tem o treinamento mais interessante e é o personagem que mais tem motivações plausíveis para realizar as suas ações. Eu vou concordar contigo se você me disser que ele, tal qual o Yoga, também não tem uma razão bem explicada para participar do torneio da Guerra Galáctica. Basicamente, ele participa do torneio como parte de seu treinamento, pois o seu mestre queria testá-lo numa luta de verdade, o que por si só é uma motivação fraca e o Shiryu também sequer questiona o motivo de ser enviado para lá. Mas tirando isso, é ele quem tem um treino ancorado em um conceito bem relacionável até. No reencontro com o seu mestre, lhe é dito que para chegar a Jamiel, Shiryu terá de passar pelo Cemitério de Armaduras, lugar no qual inúmeros cavaleiros já percorreram antes com o mesmo objetivo de consertar suas armaduras e acabaram morrendo de exaustão. Para ver se Shiryu conseguiria transpassar esse caminho, Doku, seu mestre, lhe dá um rápido treinamento jogando cristais de água contra seu corpo. Shiryu rebate os cristais com seus socos, porém sempre se defende se movendo para os lados, e seu mestre diz que ele precisa se defender e avançar ao mesmo tempo. Ao chegar no Cemitério de Armaduras, Shiryu aplica o seu mais recente ensinamento adquirido de seu mestre na batalha contra os esqueletos dos Cavaleiros Mortos no local e consegue avançar. De todas as lições vistas no anime até agora, essa é a que mais me agrada por ela se encaixar em vários contextos, dizendo basicamente para seguirmos em frente mesmo em momentos difíceis e que só se resguardar sem sair do lugar não adianta nada. Para dar um exemplo mais pessoal, eu mesmo quando vou produzir algum vídeo sempre me pego pensando nas minhas inseguranças relacionadas a coisas como se eu estou sendo claro e me fazendo entender, se o vídeo vai ser divertido ou pelo menos útil para alguma coisa, se a dissertação da minha experiência sobre aquilo que eu estou falando faz algum sentido e vários outros problemas que não só me afligem, mas que também são sentidos por vários outros
outros produtores de conteúdo. São coisas que travam a gente quando pensamos em produzir algo e muitas vezes essas coisas não nos permitem sair do lugar. No entanto, eu lembro que se eu não seguir com o vídeo que eu estou produzindo, ele não será publicado. Para ele ser feito depende de mim para continuá-lo, mesmo que eu erre em alguns pontos. Eu sei que meus vídeos não são perfeitos, mas me motiva muito saber que tem gente que os assiste e espera por eles. Portanto, mesmo que eu tropece, que os meus vídeos algumas vezes não satisfaçam nem a mim mesmo, eu continuo, pois tem pessoas que curtem eles e no final do dia eu sei que eu não vou agradar todo mundo e eu não preciso que eles agradem a todos ou que todo mundo concorde com as minhas perspectivas. Isso aí é algo até que bem saudável de nós como público fazermos em relação ao que a gente consome. Apesar dos problemas, eu gosto disso aqui, eu sigo em frente com todos os conflitos tentando me atingir e eu garanto que vocês também fazem isso na vida de vocês. Por isso eu acho esse arco do Shiryu tão bonito ao ilustrar os percalços e dúvidas que passamos na vida em sua caminhada a Jamiel, tanto na parte da lição do Doku quanto no trecho no qual o Cavaleiro de Dragão passa pelo cemitério de armaduras sem retroceder. Caso você queira e possa nos ajudar ainda mais, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse que você pode acessar clicando no link que está aí na descrição ou no primeiro comentário. E se você não se sente confortável de nos apoiar pelo Catarse, nós temos um QR Code e a chave Pix passando na sua tela aí agora mesmo para você poder doar qualquer valor que você quiser. Meu muito obrigado a quem vai ajudar financeiramente o projeto do Úteis Demais a continuar de pé. Tão empolgante quanto sua jornada ao encontro de Mui, sacrifício de parte de seu sangue para recuperar as armaduras e a sua luta contra o Cavaleiro Negro de Dragão. Algumas lutas acontecem antes no Vale da Morte, como algumas em que o Seiya fica abatido e o Shun tenta salvá-lo sozinho, mas nenhuma delas é tão empolgante e bem dirigida quanto a dos dois Cavaleiros de Dragão. Nela nós vemos o Shiryu bem debilitado e não podendo perder mais sangue algum, senão ele poderia morrer. Ele faz um discurso brega sobre amizade, mas entendam que eu não quero dizer que isso é ruim, tá? E essas falas do Cavaleiro de Dragão até fazem sentido, pois na saga anterior quem salvou a vida dele foi o Seiya, e lembremos que o Shun também o ajudou segurando o seu corpo. Com essa mentalidade, o Shiryu se motiva para salvar a vida de Seiya e Shun e se dispõe a se sacrificar mais uma vez. Nessa luta nós vemos cenas de dois dragões se enfrentando para representar a batalha dos dois cavaleiros. No fim, Shiryu fica à beira da morte e é salvo pelo Cavaleiro Negro de Dragão, agora convencido no poder da amizade depois de ver Shiryu fazer de tudo para salvar seus amigos. Mais uma vez, Shiryu sendo a estrela desse anime. O Ikki, na maior parte do tempo nesta saga, é alguém totalmente sem profundidade, somente demonstrando algumas camadas na personalidade em seus flashbacks dos treinamentos na Ilha da Rainha da Morte, nos quais seu mestre lhe dizia que ele só se tornaria o Cavaleiro de Fênix através do ódio e da falta de misericórdia para com seus adversários. Nesse trecho do passado de Ikki, ele recebe os cuidados de Esmeralda, filha de seu mestre, que demonstra compaixão por ele. A menina acaba morrendo por conta de um golpe desferido pelo mestre de Ikki, que joga a culpa em cima do rapaz por ele ter desviado do ataque e não ter matado seu mestre enquanto havia tempo. É aí que o Cavaleiro de Fênix nasce, após ele ter acabado com a vida de seu professor Carrasco. Mas para por aí, pois o Ikki nos tempos atuais é um vilão sem escrúpulos com objetivos mesquinhos e quando se redime, depois de uma cena com o Seiya o enfrentando utilizando os poderes e equipamentos dos outros cavaleiros, ele continua sem muita profundidade. O Ikki acaba morto nesse arco e a armadura é roubada novamente, mas dessa vez por um cara chamado Dócrates, que dizem ser a pessoa com o corpo mais forte dentre os cavaleiros. A saga dos Cavaleiros Negros não serve pra muita coisa além de mostrar o passado e as motivações do Ikki e fazer o Shiryu brilhar. E o Seiya, coitado, só apanha física e emocionalmente e aparece pra ser um herói de última hora, falar frases clichês e mostrar que os acessórios de brinquedo dos outros cavaleiros também podem ser utilizados nos bonequinhos do Seiya. Como um todo, o arco é bem ruim e é desgastante ver o Seiya sendo apagado na própria história. Se você quiser assistir mais conteúdo sobre os Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal, nós fizemos um vídeo sobre a saga da Guerra Galáctica que está aparecendo aí na sua tela agora mesmo para você clicar e assistir. Caso você já tenha assistido a esse vídeo, aí na sua tela está aparecendo um outro sendo recomendado para você clicar e continuar mais um pouco aqui com a gente. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até o final.